História 1. Isso aconteceu faz quase 2 anos. Na época, eu morava num sobrado pequeno de 2 andares, num conjunto residencial tranquilo de uma cidade do interior de Minas. Trabalhava de casa como freelancer e passava boa parte do tempo dentro do quarto que eu usava como escritório. O sobrado tinha uma cozinha e uma sala simples no térreo e 2 quartos no andar de cima. Um desses quartos era meu cantinho de trabalho. O vizinho do lado, que compartilhava a parede comigo, estava vazio fazia mais de 3 meses. Ninguém morava ali, nem entrava ou saía. Naquela noite, estava chovendo e o céu estava todo fechado. Como não dava para sair e não tinha nada passando na TV, resolvi aproveitar o tempo para adiantar umas coisas do trabalho. Fiquei ali, na frente do notebook, por algumas horas. A casa estava em silêncio. Só o som da chuva fina batendo no telhado, criando aquele clima meio hipnótico de madrugada molhada. Devia ser umas 8 da noite quando, entre o barulho suave das teclas, eu ouvi um toco seco na parede ao lado. Virei o rosto, confuso. Ouvi de novo. Era a parede que separava minha casa da unidade vazia. Na hora, achei estranho, mas pensei que podia ser o dono vindo olhar o imóvel, ou talvez ajeitando algo para mostrar a casa para alguém no dia seguinte. Continuei trabalhando. Durante a próxima hora, escutei sons estranhos do lado de lá. Estalos, passos, arranhões. Mas eram espaçados. Um estalo aqui, depois 5 minutos sem nada. Até que por volta das 9h30, ouvi uma porta rangendo forte, se abrindo, e depois se fechando com um baque. Dessa vez o barulho foi alto. Mais alto que tudo que eu tinha ouvido até então. A verdade é que eu nunca tinha ouvido a porta da outra casa sendo usada, então nem sabia se aquele era o som normal dela. Mesmo assim, algo me deu um aperto. Levantei e fui até o andar de baixo. Queria dar uma olhada. Olhei pela janela da sala, que fica ao lado da porta de entrada. Não vi nenhum carro parado. Nem na garagem do vizinho, nem na rua. Ali embaixo, tudo estava ainda mais silencioso. Sem nenhum barulho vindo da casa ao lado. Pensei que quem quer que fosse já tinha ido embora. Ou que eu estava só me assustando à toa. Verifiquei se minha porta estava trancada direitinho, subi de volta para o meu escritório e me convenci de que ia trabalhar mais uns 30 minutos. Depois ia para a cama. Fechei a porta do quarto, me sentei e voltei a digitar. Nesse tempo, nenhum outro som veio da outra casa. Só a chuva suave lá fora. Terminei o que precisava fazer, já meio sonolento, desliguei o notebook e saí do escritório. Apaguei as luzes do corredor e entrei no meu quarto. Tava começando a me preparar para dormir, quando ouvi algo que me arrepiou até o osso. Alguém começou a assobiar. Um assobio lento, suave, mas cheio de algo que eu não sabia explicar. Parecia maldade. Fiquei parado, escutando, sem saber de onde vinha. Caminhei até a porta do quarto e abri devagar. Assim que abri, ouvi o som com muito mais clareza. Alto demais para vir da casa ao lado. Alto demais para ser da rua. O coração disparou. Fui pelo corredor, em silêncio, com os pelos do braço todos eriçados. Desci as escadas. O assobio continuava, preenchendo a casa inteira. Cheguei até o fundo, perto da sala. A luz estava apagada, tudo escuro. Virei a cabeça na direção do sofá, e ali tinha um homem sentado, de costas para mim, encarando a TV desligada, imóvel e assobiando. Eu só via o contorno dele. Mas uma das mãos estava em cima do braço da poltrona, e parecia estar segurando algo. Um revólver. Ele tinha que saber que eu estava ali. Deve ter ouvido meus passos, mas não se virou. Não reagiu. Continuou assobiando. Meu coração martelava no peito. A única coisa que pensei foi: corre. Abri a porta da frente com tudo e saí correndo. O assobio ainda vinha lá de dentro. Olhei uma vez para trás. A porta da casa do lado estava escancarada. Corri até o fim da rua. Peguei o celular. Chamei a polícia. História 2.
Eu tinha 16 anos na época. Morava com meus pais numa casinha simples de madeira, meio afastada da cidade grande. A gente vivia num bairro pequeno e cheio de mato. Tipo aqueles condomínios abertos perto da zona rural, a mais ou menos 1 hora do centro, onde meus pais trabalhavam. Era um dia comum, de semana, chuvoso, nublado. E o pessoal não falava de outra coisa a não ser de uma tempestade braba que estava se formando e ia chegar à noite. Para falar a real, eu nem me importava muito. Só queria não ter que voltar da escola debaixo d'água. Por sorte, deu tempo de eu chegar em casa antes da chuva engrossar. Geralmente essas previsões de temporal são exageradas, mas naquele dia eu percebi que não era exagero nenhum. Tava vendo TV na sala, com a janela meio aberta, e dava para ver o céu ficando cada vez mais escuro. De repente, a chuva caiu com tudo. Mas o que mais me assustava era o vento. A casa inteira, que já era velha, tremeu. As paredes estalavam, o telhado rangia. Parecia que a qualquer momento tudo ia sair voando. Mesmo assim, eu tentei manter a calma. Fiquei ali, sentada no sofá, ouvindo a chuva e esperando meus pais voltarem. Foi por volta das 5:30 da tarde que meu celular apitou com força. Alerta de enchente. Logo depois, minha mãe me ligou. Disse que várias ruas estavam alagadas e que não dava para eles voltarem para casa. Iam ter que esperar a chuva passar. Falei que estava tudo bem, que a casa estava segura, e desliguei. Com a barriga roncando, fui até a cozinha e coloquei alguma coisa no micro-ondas. Enquanto esperava, ouvi um barulho estranho. Parecia batida de leve em madeira. Com tanta chuva e vento, achei que fosse algum galho batendo na parede ou sei lá. Deixei para lá. Peguei minha comida e voltei para a sala. Mas antes mesmo de dar a primeira garfada, o som veio de novo. Dessa vez, mais alto. Mais perto. Parecia na porta da frente. A mesma batida. Mesmo ritmo. Como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. Sem pressa. Gelei. Fiquei paralisada no sofá por uns bons segundos, tentando entender. Quem batia na porta no meio de uma tempestade daquelas? Não fazia o menor sentido. Criei coragem e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico, mas ele estava todo embaçado pela chuva. Só dava para ver borrões. Muita água caindo. Fiquei ali por um tempo, olhando, tentando ver algum movimento. Nada. Nenhuma sombra. Nenhuma silhueta. Me senti um pouco mais segura. Abri a porta. No começo veio aquele alívio. Não tinha ninguém. Só o vento uivando, a chuva caindo com força. Mas então percebi algo que me fez travar. Pegadas na lama, na direção da varanda. Vindo do mato, até a porta. Não dava para ver o formato do sapato, mas dava para ver o padrão. A marca do peso sendo colocado passo a passo. E com a chuva daquele jeito, as marcas só podiam ser recentes. Um arrepio subiu pela minha coluna. Fechei a porta com tudo. Fiquei ali parada, coração acelerado, tentando decidir se ligava para os meus pais ou para a polícia. Mas outra parte de mim dizia que era exagero. Não tinha ninguém ali agora. Talvez tivesse sido alguém passando. Ou alguma coisa que eu não queria entender. Fiquei alerta, mas ainda sem ligar para ninguém. Prometi para mim mesma. Se eu ouvisse mais alguma coisa, eu não ia ignorar. Mesmo assim, voltei para o sofá, terminei de comer e deixei o volume da TV mais baixo, só para conseguir ouvir a chuva e o vento ao fundo. A verdade é que eu não lembro de mais nada depois disso. Em algum momento, apaguei ali mesmo, deitada no sofá, esperando meus pais voltarem. Quando abri os olhos, levei um tempo para entender por que tinham acordado. A casa estava totalmente escura e a tempestade ainda rugia do lado de fora. Mas dava para perceber que já fazia horas que eu estava dormindo. Fiquei confusa. Como é que eu tinha dormido tanto sem meus pais me acordarem? Peguei o celular. Assim que desbloqueei, vi várias chamadas perdidas e mensagens dos dois. Eles diziam que ainda estavam presos na cidade, que as ruas continuavam alagadas demais para tentar voltar
e que iam passar a noite num hotel. Esfreguei os olhos. Sentei devagar, ainda meio sonolenta, tentando assimilar o que estava lendo. E foi aí que escutei o pior som possível naquele momento. Um passo, único, claro, acima de mim, no meu quarto. Não era o telhado balançando com o vento, não era madeira estalando, era alguém pisando no chão de madeira, dentro da minha casa. Meu coração disparou, fiquei parada, olhando para o teto, enquanto os passos continuavam, lentos, andando pelo quarto. Depois, começaram a se mover em direção ao corredor do andar de cima. Eu precisava agir, rápido. Peguei o celular, coloquei no modo silencioso e corri sem fazer barulho até o banheiro pequeno que tinha no corredor do térreo. Fechei a porta devagar, travei e apaguei a luz. Lá dentro, no breu total, liguei a tela do celular com o brilho no mínimo. Disquei 190. Assim que a chamada completou, sussurrei meu nome, o endereço e o que estava acontecendo. Depois, fiquei em silêncio, só esperando, escutando. Os passos começaram a descer a escada. Cada pisada era baixa, pesada. Entre uma e outra, o som da chuva preenchia o vazio. A pessoa passou bem na frente da porta do banheiro. Eu prendi a respiração. Os passos seguiram até a cozinha. Silêncio. Segundos. Depois, mais segundos. Nada. Só a chuva lá fora. E o vento assobiando por entre as frestas. Foram minutos eternos até que, de repente, ouvi uma batida forte na porta da frente. A polícia. Polícia! Tem alguém em casa? Corri para fora do banheiro e abri a porta na mesma hora. Mas deu para perceber, pelo silêncio na casa, que a pessoa já tinha ido embora. A porta de correr, nos fundos da casa, estava entreaberta. A correnteza da chuva provavelmente abafou o som da invasão. E pensando bem, talvez tenha sido isso que salvou minha vida. A pessoa só passou pelo corredor de cima, entrou no meu quarto e desceu. Se eu tivesse ido dormir no meu quarto como sempre, talvez eu não estivesse aqui contando isso. O que mais me assusta, mesmo anos depois, é que eu nunca vi quem era. Nunca soube se era homem ou mulher. Jovem ou velho. Alguém que eu conhecia? Ou pior, alguém que eu nunca vi, mas que já me conhecia. Desde aquela noite, eu e meus pais vivemos com um olho aberto, com medo dessa pessoa voltar para terminar o que começou. História 3. Eu moro sozinho num bairro tranquilo, daqueles mais afastados, aqui na região metropolitana de Curitiba. O lugar é calmo, aconchegante, cheio de casas pequenas, ruas arborizadas e vizinhos que se conhecem há anos. Sempre gostei de morar aqui. Nunca tive nenhum problema. Era uma vida pacata na medida. Isso aconteceu numa noite de primavera. Tinha acabado de sair de um plantão longo, 12 horas direto, e cheguei em casa por volta das 9 da noite. As ruas estavam desertas, escuro, e a chuva fina dos últimos dias ainda caía sem parar. Era aquela garoa constante, chata, que não dava trégua. Cheguei, entrei em casa, coloquei um resto de janta no forno e me joguei no sofá. Queria descansar e esquecer do mundo por umas horinhas. Mas nem 15 minutos depois que cheguei, alguém bateu forte na porta da frente. Fiquei na hora com um pé atrás. A essa hora, com chuva, quem é que bate na casa dos outros? Levantei, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Tinha um cara parado ali. Tava encharcado. Usava uma jaqueta preta, daquelas impermeáveis. O capuz cobrindo metade do rosto. Abri um pouco a porta. "Pois não?" perguntei. Ele demorou alguns segundos para responder. Os olhos estavam baixos, o rosto sem expressão. Parecia estar exausto demais. Talvez tivesse uns 30 e poucos anos. Barba por fazer, cabelo castanho comprido, grudado na testa de tanto molhado. A voz dele era lenta, sem emoção. Disse que o cachorro dele tinha fugido, pulado o muro, e perguntou se eu não tinha visto o bicho por ali. Respondi que não vi nada. Ele balançou a cabeça,
meio compreensivo, mas os olhos dele ficaram espiando para dentro da minha casa. Virou de costas e foi embora devagar. Fechei a porta. Achei o cara meio estranho, mas sei lá. Podia estar mesmo preocupado, cansado, frustrado. No fundo, torci para ele achar o cachorro logo. Voltei pro sofá e tentei esquecer. Mas uns 15 minutos depois, ele bateu de novo. Na mesma porta, a mesma batida. Levantei já incomodado. Fui até lá. E claro, era o mesmo homem. Dessa vez, abri com mais firmeza e perguntei direto: "O que foi agora?" Ele manteve aquele mesmo olhar gelado. Disse que tinha visto o cachorro correndo para o meu quintal e queria saber se podia dar uma olhada lá atrás. A forma como ele disse me arrepiou. Tinha alguma coisa no jeito dele, não sei explicar, mas algo estava muito errado. Mesmo assim, para evitar conflito, e caso fosse verdade, disse: "Pode ir sim, fica à vontade. Só ir por fora ali, pela lateral." Ele respondeu: "Obrigado." Mas enquanto eu começava a fechar a porta, ele deu um passo para frente. Como se fosse entrar. Como se estivesse esperando que eu fosse levar ele lá dentro, passando pela minha cozinha até o quintal. Eu continuei fechando a porta na mesma hora. Não fazia sentido. Era só dar a volta. Fiquei de olho e vi ele indo mesmo pela lateral da casa. Mas o incômodo ficou. Fui para a cozinha, onde dava para ver o quintal pela porta de vidro. Não encarei direto, mas fiquei ali lavando umas louças, arrumando a pia. De olho, de canto. Ele estava andando de um lado para o outro, rodeando, observando. Até que, quando olhei de novo, a cara dele estava colada no vidro, me olhando. Deu um pulo na hora. Gritei pelo vidro: "O que você está fazendo?" Ele respondeu como se nada fosse: "O cachorro não tá aí dentro, não?" Fiquei em choque. Falei firme: "Não, e já tá ficando sem noção isso aí." Mas ele não parava. Pedia para eu abrir a porta. Queria entrar e procurar. Começou a bater no vidro. Forte. Ficava encarando com ódio quando eu não respondia. O rosto dele foi mudando. A expressão calma virou uma raiva contida e assustadora. Vi nos olhos dele. Ele estava pronto para fazer alguma coisa. Peguei o celular, liguei para a polícia. Foi só ele ver o aparelho na minha mão. Que parou, virou e saiu andando, na mesma hora. A polícia chegou, anotei tudo, fiz o boletim. Mas não tinha o que fazer na hora. Uma semana depois, saiu a notícia. Outra casa. Outro homem procurando o cachorro. Só que dessa vez, alguém deixou ele entrar. Não disseram como, se foi força ou confiança demais. Mas o resultado foi horrível. Era exatamente o mesmo tipo de abordagem. Hoje, só de lembrar daquela noite, fico com a pele gelada. Se eu tivesse deixado ele entrar, talvez eu não estivesse aqui.